Galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, a extrema-direita, todo dia você vê eclodindo podridão do lado deles, uma atrás da outra. A última agora foi o presidente da LEG, da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, que foi preso direto. Tinha um monte de falcatrua envolvendo ele e o Alexandre de Moraes mandou prender. Ele está em cana. E agora o Cláudio Castro lá deve estar em polvorosa, porque algumas pessoas dizem, como o Antônio Garotinho falou um tempo atrás aí, que quem governa o Rio de Janeiro não é esse Cláudio Castro, é o pai desse cara que foi em cana agora. Então, assim, é muita falcatrua, é muita bandidagem, e principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou lá de São Paulo tem um monte de público notório que tem pessoas ligadas ao crime organizado que fazem parte do governo dele, trabalham para ele. E aí? Como é que você explica isso? E as coisas vêm à tona e não muda nada, os caras continuam trabalhando. Aí ele manda o secretário dele lá, o deputado federal, o tal do Derrite, manda o cara vir para Brasília para fazer uma lei danada e agora o cara já voltou para o cargo dele lá. É assim que esses caras são. E esse cara, o Tarcísio de Freitas, o Chuck Boneco Assassino, ele é o candidato da extrema-direita, ele é o candidato da Faria Lima, ele é o candidato da Globo, ele é o candidato do agro, ele é o candidato dos banqueiros, dos grandes empresários, enfim. O cara é o candidato dos bilionários. Agora, eu acho que se ele fizer a merda dessa, ele vai dar um tiro no pé, porque ele não vai ser eleito presidente do Brasil, ele não tem cacife para isso. Mas, nós sabemos também, se por acaso, com certeza ele não vai ser eleito, ele não vai ficar, algum cargo para ele vão dar, aguardando a próxima, é o que eles fazem. Mas é isso que acontece, pessoal. Em Brasília, eu sempre achei uma coisa que eu nunca achei certo, porque são três poderes independentes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Só que, no caso, você imagina, lá no Senado, como quiseram fazer com o Alexandre de Moraes, ele estava ali arrochando, estava ali trabalhando para prender o Bolsonaro, provar as falcatruas que esse desgraçado fez, esse genocida, e os caras arrochando para que o Alexandre de Moraes fosse impeachmentado. Então, se o cara, o ministro Supremo, seja ele qual for, se estiver fazendo alguma coisa que eles não gostam, eles já vão lá tramar impeachment do cara. Isso está certo? Não, então eles estão se prevalecendo. Então, na Câmara dos Deputados, ele se reúne ali, aprova alguma coisa, vai para o Senado. Se o Senado aprovar, vai para o governo, vai para o presidente da República. Se alguma coisa ali ele vetar, ele derruba o veto dele, como eles fizeram agora, uns 15 dias atrás. Então, assim, eles querem ser os senhores da bandidagem, os senhores para fazer o que eles quiserem, só que o Gilmar Mendes agora deu um ultimato ali que eu acho que dá certo. Isso vai estar causando um alvoroço danado, começando pelo tal do Davi Alcolumbre, um senadorzinho que foi eleito com 179 mil votos, entendeu? Está ali quase que de favor e quer mandar no presidente da República, quer mandar no Brasil, quer ser o presidente do Brasil. Geralmente senadores são eleitos com mais de 1 milhão de votos. Ele foi eleito ali na base do Oba-Oba ali com 179 mil votos. É nada, entendeu? Tem deputados ali federais que tiveram muito mais votos do que ele. E ele quer mandar, ele quer ser o cara. Ele é um merda, ele é um bosta, literalmente. E o marmota lá da Câmara é um pouquinho pior do que ele. Então, pessoal, isso que esses caras querem. Só que o Gilmar Mendes agora foi rever uma lei que é de 1950, entendeu? Em relação ao Supremo. E isso aí com certeza vai mudar. Com certeza vai mudar. Simplesmente porque o Lula indicou o advogado-geral da União para o Supremo. E os caras se doeram que eles queriam lá, aquele boneco de Olinda lá, o Rodrigo Pacheco. É o que eles queriam, só que não vai ser. Então, pessoal, é isso que a gente fala aqui. É isso que eu falo nos meus vídeos aqui tem mais de 2 anos, que o Tarcísio de Freitas, o boneco assassino, o Chuck, é o candidato da extrema-direita, sempre foi o candidato dos grandes empresários, o candidato da Faria Lima. Eu sempre disse isso. A Michele, a senhora ex-terceira dama, ela está ali fuçando ali, mexendo para ver se põe ela como candidata ao Senado. Você já pensou em Brasília? A mulher de Brasília, de uma cidade satélite de Brasília, a Ceilândia, entendeu? Um histórico que tem a família dela, um primo dela foi preso antes de ontem, um tio dela foi preso novamente por roubo de carro.
Então, assim, foi encontrado no quintal do cara lá alguns carros roubados. Então, a família toda cheia de processo, cheia de crime, e a mulher querendo dar uma da senhora, da família. Só o coitado dos evangélicos mesmo que sofreram uma lavagem cerebral que vão acreditar numa coisa dessa. Então, e ela antes era cotada, ela, o boneco assassino, o Tchan, e até o Ciro da Lacraia, eu falei isso aqui, que era um candidato dos caras para presidente da República. Ela achou que ela tinha alguma moral para isso. Não tem. Realmente não tem. Aí ficam falando de ladrão, de Lula, que não sei o que lá, não foi provado que ele roubou nada. Agora, o presidente do partido deles, o tal do Costa Neto, ele foi preso por roubo, estava roubando merenda de criança, foi preso por um monte de crime e cumpriu pena. E está ali agora, é o senhor da história agora. Qual é, né, pessoal? Isso é história só para idiota mesmo acreditar numa porra dessa. Mas é isso que eles têm na mente. Agora eu fico triste porque ontem o presidente Lula inaugurou ali a pedra fundamental de uma fábrica da Chevrolet, ali da montadora da Chevrolet, que vão fazer ali no Ceará carros elétricos. Eles vão construir carros elétricos. Então, isso não vem, você fica sabendo por acaso. É um troço absurdo. Eu fico indignado com a preguiça ou com a falta de criatividade da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo. Os caras têm muito dinheiro para isso, para divulgar o que o governo está fazendo. Tudo que o presidente Lula fizer, que ultimamente, tudo que vier de positivo no Brasil, tem que ser divulgado para chegar às pessoas. Hoje, quase todo lugar que você pensar, quase toda a família, mesmo lá do interior, lá, eles têm um celular. Entendeu? O cara tem um celular, então nas redes sociais é mais fácil chegar, porque o que essas pessoas ficam sabendo é o que a Globo quer que fique sabendo, é o que chega através do Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, enfim. O Jornal da Globo indica que ninguém vai ver aquele troço ali 1h da manhã, só quem está de plantão em algum lugar que vê aquela bosta ali, mas já está acabando também, que eles não são loucos, mas vamos manter ele por enquanto, né? Vão construir agora um prédio aqui da Globo, que vai ter ali, vai ser a base do Jornal da Globo, de um monte de coisa que vai ser aqui em Brasília. Então, os caras que vão passar e vão fazer isso aí. Então, eles estão crescendo porque eles crescem em cima dos governos fajutos, dos governos safados, como foi o Bozo. E eles querem que seja o Tarcísio de Freitas exatamente por isso. Porque o cara vai dar continuidade, só que ele não tem cacife para isso. Ele não tem cacife para isso. Eu vou repetir, se um cara daquele chegar a ser eleito presidente da República, vai ser a maior covardia que o povo brasileiro, que o povo trabalhador brasileiro, o pobre brasileiro, vai fazer com o presidente Lula. Porque a maioria dos eleitores brasileiros são as pessoas pobres, são os trabalhadores, entendeu? São a maioria dos eleitores. É esse povo que tem que eleger o presidente Lula no primeiro turno com mais de 70% dos votos, como aconteceu no México, que a presidente lá foi eleita com 80% dos votos, ou mais de 80%, não sei, no primeiro turno. Tem que fazer assim também aqui, porque é o que tem que ser, tudo de positivo, a Bolsa de Valores com a maior pontuação, o dólar cai todo dia, tudo isso a SECOM tinha que vir a público, tinha que tornar isso público nas redes sociais, de alguma forma, porque a extrema-direita faz isso muito bem. É tanto que eles põem aí nas redes sociais dele um monte, espalha aí um monte de fake news, um monte de mentira, e o gado, os bagres acreditam, é o que chega até eles vão acreditar que o Lula é ladrão, que o Lula não sei o que lá, agora que o Bozo é ladrão, que o Bozo está preso, que o Bozo é um genocida, ele e o Paulo Guedes queria acabar com o Brasil, tem um monte de vídeo daquele canalha, cadê o Paulo Guedes? Ele foi visitar o Bozo alguma vez? Vocês ouviram falar que ele pelo menos faria alguma coisa em relação ao Bozo? Nada, entendeu? Ele teve o tempo que ele queria para aumentar a fortuna dele, foi o que ele fez, entendeu? Ele tem empresa que vive disso, de juro alto, de alta de dólar, a empresa dele vive disso, é o que ele quer, entendeu? Só que assim, ele ganhou muito com isso, e o povo brasileiro se ferrou, e ele fazia questão de gravar vídeo falando, está todo mundo fodido, colocamos uma granada no bolso deles, 2 anos sem aumento, se referindo ao funcionalismo público, porque as pessoas de um modo geral, foram 4 anos, sem dar aumento de salário. No 4º ano o cara aumentou ali R$30, ainda veio através da medida provisória, e ainda veio falar isso em público.
Da mesma forma que ele fez aquela coisa ridícula de inaugurar uma ponte de madeira, não sei nem onde é aquele troço ali, e fazer o que ele gastou com a comitiva dele para ir lá no lugar que ele inaugurou a ponte, foi 3 vezes mais o valor da ponte de madeira que eles fizeram. É isso que o Bolsonaro fazia. Como ele veio um dia a público, entendeu? Através de apareceu ali na televisão falando que o Brasil ia começar a exportar abacate para a Argentina. Já tinha mandado o primeiro caminhão. É o que essa desgraça fazia. Só que ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Quem tem que vir a público falar isso é a Secretaria de Comunicação do governo, mostrar as coisas negativas da extrema-direita e mostrar o que há de positivo do governo do presidente Lula, do atual governo, de todos os benefícios que está vindo para o povo trabalhador. É isenção de imposto, é o menor desemprego de todos os tempos, a Bolsa de Valores com maior pontuação de todos os tempos, que muita gente não quer nem saber disso, mas para a gente, lá no final da linha, acaba sobrando para a gente. Tudo, dólar mais baixo, aí o cara vem, aí vem essas desgraças desses parlamentares do PL, desse partido de larápio, falar que hoje foi convocado uma paralisação dos caminhoneiros. Eu acho que caminhoneiro não é louco, não. Eu acho que eles não são loucos, não, porque eles estão pagando hoje menos de R$6. Eles têm carga para todo lado que eles vão. Já vi muitos caminhoneiros falarem, todo posto que eles chegam ali, eles têm trabalho, eles nunca andam, nunca rodam vazio, vem com a carga para Brasília, volta com uma para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então assim, eles nunca rodam vazio, como acontecia, e pagando óleo diesel a quase R$10 o litro, agora está pagando menos de 6, os caras vão fazer paralisação? Tem pessoas que perderam seus caminhões e estão até hoje aí chorando. Será que eles vão arriscar isso novamente? Claro que não. O trabalhador não é burro, não é idiota, não. É isso aí, pessoal. Bom dia.